Salve, salve! Estamos começando mais um Domcast aqui pelo Centro Universitário Dom Domênico. Olha, um dos temas que mais chama a atenção, aqui ao menos no podcast do Dom, é a questão da tecnologia na educação, né? A inteligência artificial. Vamos voltar com esse tema. Quem vai colaborar com a gente, quem vai trazer esse tema conosco também, é o Pablo, o Wellington. Obrigado pela participação aqui. Eu vou deixar vocês se apresentarem, tudo bem? Pode começar. Obrigado, Lauro. Meu nome é Wellington, eu sou pró-reitor de ED da instituição, respondo por toda essa parte da educação à distância e obrigado pela oportunidade. Pablo, se apresenta. Meu nome é Pablo, faço parte da equipe dele, né? Equipe de EAD, trabalho lá com questão de suporte, tecnologia, então estamos aí. Tá certo. Ô Wellington, muito tem se falado assim sobre IA. E às vezes eu fico me perguntando, será que todo mundo tem uma noção completa do que é a IA, do que é a inteligência artificial? E aí tem muita polêmica, muitas vezes boato, especulação. O que seria a IA? Então, Assim, para a gente nivelar. eu acho muito importante começar dizendo que IA não é ChatGPT, né? O ChatGPT, ele é uma aplicação de IA, né? Ele utiliza uma tecnologia que vem de todo um arcabouço aí que está ligado à inteligência artificial. Porque muita gente confunde, né? Acha que ChatGPT é IA, né? É lógico, ele é uma aplicação de IA, mas a IA por si só é muito maior que isso. Então você pega, por exemplo, robôs autônomos utilizam IA, mas não é o ChatGPT, né? Tradutores usam IA, mas não é o ChatGPT. Tecnologias mais antigas, como as preditivas, né? Antigas que eu digo, antes do ChatGPT, por exemplo, já se usava IA para, por exemplo, o Lauro passou um cartão de crédito num momento que está totalmente fora do hábito dele. Então já usavam o que se chamava de IA preditiva. O que é a IA preditiva? Ela, com base no comportamento do Lauro, ela prediz que aconteceu alguma coisa diferente do que deveria ter acontecido e trava o cartão dele, né? Isso já era IA preditiva antes de ter o ChatGPT, por exemplo. O importante é discutir o seguinte, que a IA não é uma coisa, é uma coisa anterior ao ChatGPT, né? E o ChatGPT está chegando agora. Na verdade, tem muitas outras aplicações, tem Gemini, tem o Perplexity, Claude, Manus, Copilot, todos eles. Agora, uma outra coisa muito importante dizer é que existem tipos de IA, né? Então, como o ChatGPT, o Gemini, todos eles são IAs generativas. Exato. O que são IAs generativas? Elas são IAs preparadas para gerar coisas novas. Então, gerar novos textos, gerar novas imagens, gerar novos vídeos. Então, esse é o objetivo dessa IA. Como eu disse, outros tipos, como, por exemplo, o carro, ele não gera novos conteúdos, né? A IA do carro autônomo, aquele que dirige sozinho, ele não gera conteúdo. Então, ele tem uma outra tecnologia, uma outra forma de trabalhar a IA. Acho que consegui mais ou menos dizer o que O que é IA? Conseguiu esclarecer. A gente pode dizer que toda tecnologia é IA, não? Não, 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 não. né? não. Você tem... A tecnologia é uma ferramenta da IA, como o Exato. ChatGPT. Eu diria o contrário. Eu acho que a IA é uma ferramenta de várias tecnologias que a utilizam para o fins e propósito, né? Eu acho que é isso importante. Então, por exemplo, você tem hoje, ah, mesmo na edição de vídeo mesmo, né? Então você tem tecnologias que já existiam antes de edição de vídeo, que agora estão usando IA para gerar novos vídeos, criar animações em cima de fotos, recuperar fotos antigas, com base no algoritmo que ele possui, né? Simplesmente a IA é um algoritmo matemático, né, que ele trabalha com padrões. Então, para entender assim, de modo muito, muito simples, né? Imagina que eu estou ensinando a IA o que é um gato. Vou dar um exemplo muito simples aqui para a gente poder entender, né? Então, o que acontece? Eu trabalho com base de dados gigantescas, e aí eu crio o algoritmo, e aí eu alimento uma base de dados com milhares de informações sobre gatos, milhares de fotos, milhares de alguma coisa. E aí eu começo a testar esse algoritmo. Então eu coloco lá, olha, agora eu vou colocar a foto de um cachorro. E a resposta tem que ser gato. Se ele responder que aquele cachorro é um gato, tá errado. Ele volta, treina, olha, não tá legal. Então isso aqui ele vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando, até que chega no final ele não erra mais do que gato. E aí depois vai fazer a mesma coisa com o cachorro, e assim, por todo o arcabouço
de conhecimento que a humanidade possui hoje, né? Então, Inclusive dizem-se que esgotaram-se as fontes de informação, né? Então, assim, as grandes bases de IA hoje, por isso que tem que ser empresas gigantescas, porque senão ninguém consegue pagar, né? Então, só para resumir, né, o que é uma IA? É um algoritmo para treinado com coisas conhecidas. E aí acho que é o grande pulo do gato da coisa aí para outras perguntas que virão depois. Então ele é treinado com coisas conhecidas. Depois que fechou esse modelo, esse teste, aí ele vira um modelo. Por isso que a gente fala modelo, ChatGPT 5.1, ChatGPT 4.0, é um modelo. Esse modelo está pronto, vou lançar para o mercado. E pronto. Então ele vai estar lá no mercado e ele vai estar, na verdade, ele não está conversando, ele está conversando com você, mas com base naquilo que ele foi treinado. Ele não está criando nada novo. E, até o presente momento, não vai criar nada novo. e só para te complementar, você imagina só o banco de dados que a Google possui. Agora multiplica isso para todas as outras empresas, Microsoft. Nossa, cara, é insano, né? A base de dados é É gigantesca. gigantesco. Quando aparece na internet, por exemplo, no e-mail, olha, o que que é o gatinho? Você falou isso, eu lembrei. A gente está sim. treinando IA ali? Sim, está. Nós estamos trabalhando Para as grandes para empresas. plataforma. Exato. E uma coisa muito interessante, a IA, ela não é gratuita, porque você está pagando com a sua informação. Então, por exemplo, eu pergunto alguma coisa, sei lá, sobre gatos. Uhum. Você está fornecendo, você está pagando por aquela Está empresa. treinando a IA. Você está treinando a gente. Treinando para a empresa. Se você não pagar pelo produto, É, você é o produto. isso, exatamente. Perfeito, é perfeito, exatamente isso. Agora, assim, na educação, né, vocês dois aqui, né, manjam sobre essa questão de IA e a gente está vendo essa transformação que está havendo na educação. Como que é IA, como é que é tecnologia, está trazendo essa mudança? Que mudança é essa que está acontecendo? Isso é somente positivo? Pode ser negativo também? Não é nem positivo nem negativo? Quer falar um pouco? Não, Olha, por favor. ah, acho que assim, acho que é bom te dar um passo atrás, né? Tá. Acho que é assim, um bom passo atrás, porque na verdade nós já tivemos grandes momentos de alteração, não só da educação, mas de modo geral, né, na sociedade, eh, por várias outras tecnologias, Uhum. né? Então, estamos passando por um momento de muitas mudanças por conta de IA, mas é importante lembrar que nós já tivemos grandes saltos no passado. Vou dar um exemplo na educação, Sim. né? Então você tem a educação antes e a educação depois da internet. Isso é muito importante dizer, né? Isso é muito importante dizer. Então, antes da internet, o detentor da informação era única e exclusivamente o professor ou se o aluno pudesse ali comprar uma enciclopédia, né, Sim. apartada, né, se ele buscasse uma biblioteca, mas basicamente estava contido ali, né. Depois da internet, a informação do mundo inteiro, que aliás vai muito além do professor que está na sala e muito além da escola que é onde ele está, estava disponível já no celular, né. E aí inclusive utilizando buscadores, Google, aprendizado, você pode aprender na internet, né. Então você pode, olha, não entendi o que o professor, comentou em relação a esse episódio histórico, o cara vai no YouTube lá e pronto, né. Então a forma de ensinar, ela passou por esse ajuste, né. Os professores, eles também tiveram que se adaptar. Então chegou a IA, é uma nova, acho que é uma nova, é um novo momento, que também vai trazer uma mudança muito grande, muito radical na forma de ensinar, né, em todos os aspectos. Então, discute-se muito hoje, né, para muitas perguntas ainda não se tem respostas, mas é líquido certo que, a forma de ensinar tem que entender que o aluno vai utilizar, né. Então, assim, você não pode, ensinar alguém, pensando que ele não usa, porque é humanamente impossível, qualquer pessoa numa sociedade contemporânea ou desenvolvida vai utilizar. Então, a educação tem que prever estratégias para utilizar a IA a favor do aprendizado. Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, olha só, hã, agora que a IA pode nos fornecer informações que eram muito difíceis, até mesmo para o professor,
posso pedir para uma sala de aula, por exemplo, olha, eu quero que cada grupo pesquise culturas asiáticas, que me tragam detalhes em todos os aspectos possíveis. E vocês vão fazer a apresentação. Vocês podem utilizar? Podem, desde que vocês verifiquem se as informações estão corretas e tudo mais, tudo mais. Então, é uma forma de você usar a IA a favor do ensino, né? Sim. Não há nada, não há nenhum problema nisso, como também o Google veio e os professores também tiveram que se adaptar, né? Porque, voltando no Google, no passado eu lembro que eu estudava, sentava numa classe, um professor pegava um livro e pelo menos ali durante 1h30, 2 horas, ele escrevia o livro de história, Sim. né? Ele estava escrevendo um livro. Depois do Google, se um professor tomasse essa estratégia, o aluno ele simplesmente né, ele não consegue, ele está ali, ele já tem isso, né? Tem isso antes, durante e depois da sala de aula, ele não precisa. Então a estratégia do professor teve que mudar. Então, ao invés dele escrever o livro na lousa, ele teve que trazer uma discussão sobre aquele texto. Mesma coisa com a IA hoje. Ela, na verdade, eu entendo que é uma ferramenta muito poderosa que pode alavancar e muito a educação em todos os aspectos, né? Eu acho que é esse sentido que a gente tem que entender. Ela veio para ajudar, ela não veio para comprometer. Você então a gente poderia dizer que independente da área que a pessoa vá se dedicar, você que está em casa acompanhando a gente, independente da área, ele precisa ter um conhecimento de tecnologia e, acima disso, de inteligência artificial. Nós poderíamos dizer isso, não? Sim, Se eles não tiver esse conhecimento, essa habilidade de lidar com a inteligência artificial, ele vai ter no mínimo, mais dificuldade do que outros. com certeza, com certeza. Eu acho que essa questão, a tecnologia está totalmente implantada na sociedade. Hoje Sim. o teu celular é o teu outro braço, né? A gente tem 2 braços, você tem mais um. Então eu acho que, assim, não tem como ignorar, e eu acho que o momento é de aprender a utilizar, e utilizar ela como uma ferramenta. Então, por exemplo, eu como aluno, né, como estudante, o que eu fui percebendo durante um tempo é que, por exemplo, até para você pesquisar hoje alguma coisa no Google, ele já preenche com base no que ele sabe de você. Então, por exemplo, novamente um exemplo do gato. Ah, tipos de gato. Ele já vai, tipo, sei lá, te falar a cor do gato, entendeu? Com Então, base nas suas com pesquisas anteriores. base nas pesquisas anteriores. E isso não é de agora, isso vem de um tempo. Sim. Aí você pega também, está implantada no e-mail. Então, o e-mail é uma coisa mais antiga. Você hoje tem os smart replies. Então, tipo assim, o e-mail ele já te sugere o que você pode responder para tal pessoa, entendeu? Então, eu acho que assim, é questão de trabalhar, né? É você estudar mesmo. Estudar sobre tecnologia. E principalmente aqui na faculdade, a gente tem alguns exemplos de pessoas que, infelizmente, não têm uma dificuldade a mais, e a gente está aqui para ajudar, né? Sem Então, dúvida. sem dúvidas. Sim. E, assim, o que eu falo, eu posso dar de dica, assim, não sei nada sobre tecnologia. Primeira coisa é, tá, vou sentar aqui com alguma pessoa que saiba, pô, a pessoa vai te pegar na mão e vai falar, beleza, vamos começar Vamos do zero. do zero. Então, o que é tecnologia, o que é pesquisar. Então, é para ensinar essa pessoa a ela estar na sociedade, Sem né, dúvida. porque Eu acho que assim, o papel, né, o nosso papel como instituição de ensino sim, é preparar a pessoa para ser um cidadão, tanto no sentido de sociedade, quanto de sentido de mercado de trabalho, Sim. né. Então assim, a gente tem certeza que hoje, e principalmente, daqui a 2, 3 ou 4, 5 anos, o profissional que não souber utilizar, essas tecnologias, ele terá muitas dificuldades para conseguir ingressar no mercado de trabalho, ou se manter no mercado de trabalho, né. Sim. Então isso é líquido e certo, é fato, né. Então a gente até percebe muita resistência, principalmente do pessoal que tem outras gerações, sim, né, eles exato. inclusive na educação de modo geral, né. Mas pelo menos nós aqui no Unidom estamos já preparados para enfrentar, para desenvolver essa cultura, né, de tecnologia, entendendo que a gente sabe que isso é importante para que o nosso aluno, para que o nosso colaborador,
ele consiga se manter e se desenvolver no futuro que está chegando agora. É interessante essa fala do Wellington, porque assim, você está falando, eu estou lembrando aqui que antes da pandemia já tinha, Claro, é verdade. né, na escola, os aplicativos, a molecada usando o tablet, né? Tablet, usando o Google Meet, Zoom. Você vê a importância que para a instituição de ensino, ela está olhando lá na frente, né? Sem dúvida. E eu vou perguntar isso para você, como é que você está vendo esse desenvolvimento da EAD, porque, né, existem algumas críticas quanto à EAD, mas antes eu queria perguntar para o Pablo o seguinte, você é aluno também, é isso? Sou aluno. E de que curso? Sou de ADS, aluno de ADS. De? ADS, O que é AD? Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tá, Tecnologia. tecnologia Sim. mesmo. E que momento que você percebeu, assim, que fala assim, cara, a tecnologia está mudando a educação, enquanto aluno, assim? Uhum. Então, como eu te falei, é essa questão justamente de eu já, com certeza, desde pequeno, já mexia com tecnologia, eu sempre fui ratinho de computador, digamos assim. Sim. Então, quando eu percebi, foi justamente no que eu tô te falando, quando ele começou a reconhecer padrões, ficou mais visível para Ah, mim, como o que eu te falei do autopreenchimento, e principalmente o que me mudou, de falar, é tradução. O meu inglês eu consegui através dessas ferramentas, o Google Translate, depois qualquer site que você acessa hoje em inglês, você hoje consegue traduzir. Então você pega, eu tenho uma página em inglês e traduzo ela em outra aba, você consegue ter as duas coisas ali e aprender com aquilo. Então isso é um exemplo de que é IA, né? É IA, Perfeito. são dados ali. Sim. Então foi quando eu tive essa percepção, eu falei: "Cara, isso aqui vai ser muito mais". Entendeu? E aí depois, lógico, aí quando depois da escola, comecei faculdade tudo, e eu fui aluno de logística aqui na Unidom também, uhum. foi quando eu comecei a ter contato mais com questões de nuvem. Por exemplo, você tinha o Microsoft Azure lá começando e tal, você começava a visualizar que coisas poderiam influenciar em tomadas de decisões ali, e hoje a gente tem isso, a IA generativa tá aí. Ela pode hoje, ainda não 100%, mas com certeza no futuro aí ela pode te ajudar, uma ferramenta a te ajudar a tomar decisões, né. Sim. Você tem hoje o ChatGPT, por exemplo, que pode atuar como um tutor, né, você pode fazer um roleplay com ele, haja como, sei lá, um empreendedor. Eu quero aprender sobre empreendedorismo e preciso que você haja como um empreendedor. Ele vai agir. E nós podemos dizer que é 100% confiável? Não? A pessoa pode falar, não, vou utilizar, ou sempre tem que Não, ter uma análise um tanto distante, mais não. técnica? Ainda não é 100% Não, confiável, né. de jeito nenhum. Você tem, assim, uma coisa importante dizer, porque, a gente fala de ChatGPT, mas tem Gemini, tem Manus, tem Perplexity, tem vários outros, tá. Então, vocês têm que entender, a gente precisa entender o seguinte: cada empresa tem sua própria política, Tá. né. Então, a aplicação, ela trabalha em função de critérios, né. Então, eu posso colocar alguns, que eles chamam de leis, né, lei com Y, não é leis de leis, é leis. Sim. Eles podem colocar algumas margens para evitar que a IA ela fuja daquilo que deveria dizer, mas ainda não é 100% confiável, até por várias questões, não só, do próprio algoritmo, mas por questões, inclusive, de informações que estão na internet, porque Uhum. até um tempo atrás isso é uma informação legal. Quando o ChatGPT foi lançado, a base de dados dele era fechada até 2000 bom, enfim, ele não conseguiu trabalhar com informações atuais, né. Agora eles já desenvolveram o que eles chamam de cadeia de valor, alguma coisa assim. Nesse sentido, o que que eles fazem hoje? Ele vai na internet, pega informações recentes, traz de volta para o algoritmo, processa e te dá a resposta. Justamente para ter informações mais atuais, que quando foi lançado não tinha, não sei se vocês sabem disso, né. Quando ele foi lançado, se você perguntasse alguma coisa assim do tipo: quem ganhou o jogo do Santos ontem?", ele não teria como responder. Entretanto, respondeu várias vezes. Daí a tua resposta não era confiável. E até hoje não é confiável em vários aspectos, né. Então, qual que é a dica aqui, né. Aliás, eu não sei se vocês sabem de várias situações, como por exemplo, advogados que foram processados Uhum.
porque eles dentro do processo deles solicitaram informações para colocar no processo que ele estava utilizando. A IA inventou essas informações, o advogado não verificou e foi processado, né? E teve até processo de De um cassação. juiz. Por causa De um juiz. Exatamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tem que ser usado com muito critério, né? Exato. Ela pode ser utilizada assim. Você tem alguns mecanismos. Se for a versão paga, ela já reduz muito esses riscos de problemas com informações. Exato. As próprias, por exemplo, você pega dentro do Gemini, né? O Gemini hoje ele tem várias. O que é Ele é multimodal, né? multimodal? Porque assim, o que vocês modelam, né? Qualquer modelo, Uhum. né? Só que a aplicação Gemini é aquela que você vai lá e conversa com ela. Oi, pode me dizer o que significa câmbio? Ela vai lá e fala, tá? Essa é uma aplicação. Aí você tem lá o AI Studio. O AI Studio já é uma outra aplicação que usa o mesmo modelo, mas ele tem algumas ferramentas ali mais sofisticadas para garantir que você trabalhe algumas informações de modo melhor. Aí você tem o Notebook LLM, que é uma outra aplicação também do Gemini, o ideal que seja pago, que você usa o mesmo modelo das outras três, só que de outra forma, né? Então, e nesse notebook LLM, você pode falar assim, olha, eu estou conversando com você, mas eu quero conversar com base só e somente nesse artigo, nesse livro, nesse vídeo, nisso aqui, naquilo aqui e no meu texto. Não busque nada fora disso. Essa daqui já é, dizem os especialistas, 98% confiável. Por quê? Porque você está trabalhando naquilo que você pediu. Então, você colocou aquele livro ali, ela não vai buscar uma informação fora daquele contexto. Então, você consegue uma informação muito mais confiável. E, claro, os mercados empresariais, quando pagam, também fazem contratos de outra forma, e aí o poder de processamento é dirigido para essas empresas, o nível de confiabilidade sobe muito. Mas público em geral, e mesmo para essas empresas, ainda não é 100% confiável. Nós temos curso na faculdade que ensina tudo isso que você falou, não? Seja de análise de sistemas ou qualquer coisa parecida, não? Ó, Que nós, legal. nós não temos um curso específico Esse- ainda, né? O que a gente tem é dentro de ADS, Sim. disciplinas que tratam de inteligência artificial. Bacana. Antes de falar sobre EAD, eu quero lembrar você o seguinte, ó, no final do ano agora tem processo seletivo. É uma grande oportunidade para você ingressar no ensino superior. Hoje está super prático, mais fácil, mais barato, está um caminho bem acessível para você ter uma formação. Como a gente estava falando aqui, não tem como não ter conhecimento, seja de tecnologia ou seja de uma área específica. Por sinal, tem também dentro do processo seletivo um concurso de bolsas, que você pode ter até 100%, tá bom? Aqui no Centro Universitário Dom Domênico. Anota aí o telefone 3308-3000, fica aqui na Arthur Costa Filho, número 21. Wellington, como é que você está vendo esse avanço do EAD? Porque tem críticas, não é? Por outro lado, a gente vê que como também o ensino superior com mais acessibilidade, né? Como é que você acompanha isso? Olha, assim, eu sou suspeito para dizer, né, assim, mas eu sou apaixonado por educação à distância, né? Acho que as discussões que surgiram recentemente, elas tomaram um viés, talvez, não tão assertivo quanto deveriam ter sido, que na verdade já caíram por terra, né? Eu digo o seguinte, né? Existe no Brasil o EAD de qualidade e existe o EAD que não tem uma qualidade tão boa assim. Da mesma forma que existe o presencial de boa Sim. qualidade, o presencial que também não tem uma boa qualidade assim, né? A questão que se discutiu é que o EAD era uma coisa muito nova e precisava-se, de fato, verificar como estava sendo tratado. Porque o problema todo da discussão do EAD, agora no presente, ela estava ligada, na verdade, às questões práticas. Então, se generalizou uma discussão que vazou para outras áreas com um pouco de exagero. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente pode discutir aqui, medicina pode ser 100% EAD? Claro, evidentemente que não. É humanamente impossível um médico ser formado 100%
de EAD sem nunca ter pegado no instrumento. Exato. Eu concordo 100%, né? Então, a preocupação que se surgiu hoje em dia foi em relação às questões práticas. Por exemplo, um professor, ele precisa exercitar alguns momentos na formação do professor de pedagogia, letra, assim, ele precisa ter experiência de estar numa sala de aula com alunos. Então, esse momento, evidentemente que ele tem que ser prático, né? Não tem como um professor, formar-se 100% numa cadeira com o computador sem nunca ter tido contato com uma criança. Seria um semipresencial. E aí a gente está caminhando hoje, né? Na verdade, o mundo já havia caminhado, já havia sinalizado isso já há 10 anos atrás. Isso não é novidade, tá? Que a educação ela iria caminhar para esse modelo, evidentemente. Agora eu vou dar um exemplo contrário, né? Ah, hoje, né, na nossa cultura, acho que até mesmo que tenho um pouco mais de idade, né? Se me colocassem para vir numa sexta-feira assistir aula de metodologia do trabalho científico, né, para aprender que a margem é 3, 3, 2, 2, a BNT, realmente, para mim seria muito difícil me manter concentrado numa sexta-feira à noite, das 7 às 10, né? Então, nesse momento, o EAD, ele é muito bem-vindo, né? É focado É também, né? muito porque é um conteúdo que é um conteúdo que não tem a prática, né? Desculpa, você tem a prática, mas ela não exige que você, dentro da disciplina, exerça a prática. Você exerce a prática depois por si só, Sim. né? Vou dar outro exemplo que eu acho assim, que reporta a minha infância, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é muito bacana, eu sempre dou, né? Quando eu era garoto, eu tinha um professor de matemática que é muito difícil. Ele puxava a nossa orelha, era muito complicado. E eu lembro que a gente tinha uma viagem com meus pais, eu viajei. Né? Viajei e perdi, acho que 2 dias de aula. Né? Eu não sei aqui se vocês lembram, né? Quando a gente perde 2 aulas de matemática, que você já perdeu o raciocínio, já era, acabou. O ano perdeu. Acabou, né? Cara, eu acho que eu fiquei assim, minha mãe foi uma santa, acho que ela pagou a professora. Olha, foi um perrengue para mim poder recuperar. Aonde eu quero chegar? Se fosse EAD, se fosse EAD, você volta lá no vídeo, e aliás, volta várias vezes, quantas você quiser. Porque, aliás, mesmo que você tivesse em classe com professor de matemática, se você comesse bola, você tinha dificuldade em casa, né? Hoje em dia não, com EAD, você, ó, opa, volta, vai no YouTube, pega exemplo, vai no Google, vai no notebook LLM, aprende um pouco mais, volta de novo, tira dúvida, vai e volta, você faz no seu tempo. E nesse cenário, a IA, ela te ajuda muito, né? Porque você complementa, você está fazendo uma aula EAD, uma disciplina em EAD, e você utiliza também a IA para te ajudar. Ah, putz, eu preciso resumir, às vezes, um e-book, né? Mais do que já está, né? Eu preciso entender esse ponto específico. A IA consegue fazer isso. Uma aplicação prática. Uma aplicação Porque, por exemplo, né, exato. eu não sei, desculpa sem te cortar, mas uma coisa que me incomodava demais, né? Você Uhum. ficava ali 5 horas aprendendo o que é equação de segundo grau. E aí você falava assim, aonde eu vou usar isso? Aonde eu vou usar isso, né? Todo Então, mundo pergunta. a IA hoje, você fala, olha, eu gostaria de exemplos de aplicação disso aqui. Ele vai te dar uma série, puta, que legal. Você aprende até com mais vontade, né? Você aprende até com mais vontade mesmo. Então, assim, a tecnologia, ela veio para contribuir muito. Volto a dizer, é uma ferramenta que tem que saber ser utilizada. E complementando ainda mais, no nosso EAD, em específico, a gente tem o aplicativo. Então você imagina, ah, putz, eu não estou com tempo para estudar no notebook. Na nossa plataforma, a gente tem lá o Brightspace Pulse, você baixa lá, coloca os seus dados da instituição, e você consegue estudar ali no celular, porque a plataforma ela comporta esse formato. E outra dica que eu dou, além, né, se você vier estudar aqui com a gente, né, além do nosso aplicativo, eu recomendo você utilizar um software da Microsoft, porque o 365, o Office, ele é pago no computador, mas no celular ele é gratuito. Basta você ter uma conta Microsoft, baixa lá na Play Store, na App Store, você consegue baixar ali, ter um pacote Office e ter um aplicativo. Então imagina, o cara que não tem, eu só tenho o meu celular para estudar. Pô, faz aqui com a gente não, então você tem aplicativo, você pode baixar um Office e depois ainda utilizar da IA.
Então as ferramentas estão aí, é para ser utilizadas. Você tocou num ponto agora que, assim, foge um pouco do que você está falando, mas Sim. está dentro, né? Uhum. Que, voltando à educação à distância, principalmente pensando em Guarujá, essa flexibilidade de você poder fazer quando e onde, né, você pode fazer, ela é uma coisa assim que facilita muito, né? Se a gente tem muitos alunos que trabalham no porto, Exatamente. então é uma turma que trabalha de turno, que seria impossível estudar de forma presencial da maneira que é hoje, de segunda a sexta, numa sala de aula, né? Pessoal de turismo, Guarujá que é muito forte, pessoal de hotelaria, pessoal de restaurantes, pessoal de supermercados, comércio em geral. Então, assim, o EAD, né, o nosso EAD, a gente tem muito aluno que a gente acolhe demais, o suporte está sempre presente, humanizado, a gente não usa IA para falar com nossos alunos. Então, o nosso WhatsApp ele está conversando com o aluno, né, nos dias Exatamente. úteis. Então, Exatamente. essa facilidade, essa condição, essa possibilidade que a educação à distância ela oferece para as pessoas, ela é muito forte, né? E como você mesmo falou, ela permite, né, dar acesso à educação a pessoas que antes talvez não conseguissem. E o nosso EAD ele é muito humanizado, né, então, por exemplo, a gente tem alunos aqui que tinham essa dificuldade muito grande em tecnologia. E eu, Manuel, todo mundo trata lá, tem alunos que, tipo assim, têm uma idade, né, maior, a gente pegava na mão: "Olha, é assim, vamos lá, não pode desistir, vamos até o final". A gente tá assim, né, bem humanizado, a gente não vai te deixar na mão, porque a gente tá aqui, e os alunos estão aqui, então a gente tá aqui para receber. Eu estou ouvindo vocês, estou lembrando assim, é engraçado isso, né? Porque as Uhum. pessoas que a gente encontra no Guarujá, que falam assim, não, eu estou fazendo no Dom, mas estou fazendo em AD. Aí você fala, mas que outras faculdades? Por que que você escolheu? Não, é porque é perto, a gente vai lá e resolve, não precisa. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa faz um EAD longe, em outro estado, não, na faculdade tal, na faculdade A, B que eu vi no Instagram, e ela tem dificuldade depois com diploma, tem dificuldade com certificado, com avaliação, e com nota de avaliação. E aí que você percebe, o pessoal fala assim: "Não, mas eu estou em Unidom, aí qualquer coisa eu vou lá e resolvo", né, é É quase que muito um disso. presencial. E mesmo se não vier aqui, o Manuel abre um Meet lá, a gente abre um Meet: "Opa, vamos te ajudar, vamos resolver isso aqui". A gente: Legal. "Ah, isso aqui é do professor X", aí manda para o professor X. "Ah, é do tutor Y", a gente manda para o tutor Y, encaminha e vamos que vamos. A gente não pode deixar, né, o aluno desistir e a tecnologia, tudo tá aí para Não, você tá. facilitar, para auxiliar mesmo. Exato. Agora, Wellington, você falando do teu professor de matemática, eu fiquei pensando aqui, conta só pra gente, o professor de matemática com a IA, ele vai perder emprego? Não. Aquele professor ranzinza, que repetia por causa de meio ponto, alô professor, deixava de recuperação, esse camarada vai ficar sem trabalho? Não, de jeito nenhum, né? É que eu Tem esse risco? não, não, com certeza. Aliás, eu acho, eu acredito, né, e tenho praticamente convicção, de que essa é uma das áreas Deixa ele essa é uma das áreas que vai demorar muito para ser afetada por a tecnologia, porque o aprendizado, a docência, né, tanto na educação básica quanto na superior, ela exige algo que a IA ainda está muito distante de se realizar, né? Que é essa coisa de perceber se você está aprendendo, né? De olhar, entender, você, olha, aquele cara tá com uma cara de paisagem, não está entendendo nada, né? Uhum. Então a IA ela nunca vai fazer isso, né? Então essa possibilidade do cara planejar, do ver o ritmo, olha, essa turma ela tá no... já viu aquela coisa assim, poxa, aquela turma foi até o livro 3 e aquela outra turma só foi até o livro 2. Uhum. Isso só o professor vai fazer, né? Exatamente. Ele é que vai sentir, é humano, isso é uma coisa inerente ao ser humano, né? E a IA, pelo menos alguns especialistas dizem que ainda vai demorar Demora um muitos, pouquinho. uns 100 anos aí para isso acontecer. Então, não, o professor não vai perder. Tá com emprego garantido aí, professor. É, O ser humano tem muito essa polêmica também, né? Olha, a IA vai se tornar inteligência superior à inteligência humana, vai substituir o ser o sistema do humano. futuro, né? Tem uma gente que Isso é um pira. mito também, não? Ó, é assim, hoje o que nós temos mais de sofisticado em IA chama RNI, né? Que é basicamente o seguinte: as IAs elas são
elas chamam elas de estreita. É uma IA, a gente tem hoje o que chama de IA estreita. O que é estreita? Ela é estreita no sentido de conseguir determinados tipos de aplicação, mas que não vai substituir o ser humano. Então, por exemplo, ela consegue gerar vídeo, mas não consegue trocar uma coisa na sua casa, enfim, né? Ela não tem essa capacidade de, por exemplo, criar algo novo, né? Criar. Por quê? Voltando àquela conversa do gato, gente, só para entender uma coisa, né? E acho que isso é muito importante. O gato tá no podcast, né? Ele foi treinado, vamos dar o exemplo do gato, né? A IA foi treinada com gato, certo? Então, ok. Se hoje surge um novo espécime que nunca foi visto na vida, nunca na Terra, volta naquela conversa que eu te expliquei. A IA é treinada com coisas conhecidas. Se chega um novo espécime desconhecido, ela não vai ter o que falar, não vai saber nada. Por quê? Porque ninguém estudou ainda, ninguém deu nome para aquela criatura ainda, ninguém fez pesquisa, ninguém sabe de onde veio. E a IA simplesmente, ou ela vai mentir de novo, a história do advogado, né? Ou ela vai dizer, não conheço. Não conheço, depende do nosso treinamento, né? E aí, respondendo a sua pergunta, ela vai substituir o ser humano? Ela vai substituir o ser humano naquilo que é repetitivo, né? Então, naquilo que é um procedimento repetitivo, cansativo, né? Isso vai ser substituído por vias de fato, né? Agora, o novo, o criativo, a inovação, o emocional, o humanizado, não vai ser substituído, eu acredito, até nos próximos 100 anos aí. O que estão se falando agora não sei se eu ouviram falar, mas já é um pouco mais técnico, não sei se cabe aqui, mas da tal da AGI, né, que eu falei da RMI, mas tem a AGI, né? A AGI seria um novo salto, né, que dizem que pode ser que aconteça nos próximos 5, 10 anos, mas ainda não é a superinteligência que é o exterminador do futuro. Não. Mas a AGI sim já teria um poder de fazer coisas que hoje as inteligências artificiais simplesmente não conseguem. Tanto que é legal você falar isso, tanto que a inteligência artificial da Google, quando ela foi lançada como Gemini, ela foi lançada, tipo, a Google simplesmente jogou todos os dados lá, exemplificando, jogou todos os dados possíveis lá, e ela meio que ficou tipo, eu faço de tudo um pouco, mas eu não faço nada muito bem. Tanto que a galera preferiu o ChatGPT. Agora tá entre o ChatGPT e o Gemini, qual que é o melhor? Então cada um tem as suas forças ali. Aí depois eles foram passando um pente fino. Então hoje você tem IAs generativas que cada uma faz um trabalho diferente. Você tem o Claude, que é o cara mais pensante, tipo assim, você joga um artigo lá, ele vai te falar, dá um texto muito grande do que é aquele artigo. E já o Gemini ele não vai te dar, ele vai te dar tópicos, o ChatGPT ele também vai te dar tópicos rápidos para você saber o que é. Alguns são focados em código, Alguns são focados em desenvolvimento. código, desenvolvimento, então o Cloud também o Cloud, Cloud, a gente Cloud, chama de Cloud, né? E aí você tem também o Perplexity. O Perplexity vai naquilo que ele falou. Aí é muito insano isso, porque você pensa, o Santos jogou ontem, Santos e Palmeiras. O Perplexity já está chegando um pouco mais perto de ter essa informação. Tanto que ele, hoje, se você instala o Perplexity, ele te dá notícias recentes. Exato. E com usuários colaborando para aquela notícia. Então, por exemplo, eu mando para corrija isso. E a base de dados vai crescendo para te dar uma informação mais assertiva do que aconteceu mais recentemente. Então, o Perplexity até fica a dica aí para vocês, né? Os 4 IAs, as 4 grandes, são para isso. Aí você tem o Copilot, que hoje é muito mais ligado a quem utiliza o Windows. Então, por exemplo, ele tem uma integração muito boa com o Office, o próprio E 365. importante dizer que o Copilot é o ChatGPT. Também, exato. Para você ver. Ele é o ChatGPT. Então, exato. E só que hoje ele está muito mais focado para utilização no Windows, utilização com Office ali. Tanto que se você instalar o 365, que é aquele aplicativo que eu te falei de celular, ele já vem com o Copilot integrado. Então você faz o PowerPoint lá. Você pode colocar uma anotação lá e ele vai falar, tá, mas coloca isso daqui. No Word, não, vou te ajudar a corrigir isso daqui. Aí ele fica lá, tipo, como teu companheiro. Ele tá sentado aqui do teu lado, você tá fazendo lá alguma coisa, e ele vai fazendo. Então é muito interessante isso, porque eles
meio que estão dividindo, porque ainda não dá para fazer uma supermente, né? Ainda não dá Ainda para não. fazer isso. A Google tem tudo. Você repara que eles falam assim, ainda. Gente, ó, esse conhecimento todo aqui é o que está à disposição, à sua disposição no Centro Universitário Dom Domênico. Eu vou agradecer a participação de vocês aqui. É claro que essa galera vai voltar. Com certeza. Então, Wellington, Pablo, obrigado aí. Obrigado, Laura. Muito legal, gente. Ó, vou repetir. Essa é a equipe do Centro Universitário Dom Domênico, tá bom? Vou repetir também, vou lembrar você. Tem processo seletivo agora no final do ano, tá certo? São diversas áreas para você estudar, para você se aprimorar, seja presencial, semipresencial, EAD, e tem concurso de bolsa, tá? Então, você está saindo do ensino médio, ou conhece alguém que está saindo do ensino médio, ou conhece alguém que está querendo voltar a estudar, Centro Universitário Dom Domênico tem concurso de bolsa até 100%, fechou? 3308-3000, ou você vem aqui visitar o Centro Universitário na Arthur Costa Filho, número 20 ou 21, da gente. 20, né? 20 agora. Tá bom, gente? Ó, até a próxima semana. Até lá.